Fala pessoal, tudo bem? Quero falar com você sobre um tema atual e extremamente polêmico e necessário para a nossa vida na Terra hoje em dia, que é a utilização de agrotóxicos na agricultura, tá? Então, vocês provavelmente devem ter visto no jornal alguma notícia, no próprio Facebook, liberação de não sei quantos novos agrotóxicos, a briga, aprova, não aprova, deve, não deve, o que a gente faz? Precisa ou não precisa? Tem lá a nossa ministra da Agricultura dizendo que usar agrotóxico não dá nada, que tem que usar mesmo. Aí você vê o pessoal dizendo que não é legal. Então, como que a gente se posiciona diante de uma loucura dessas, né? Mas de forma técnica, de forma eficiente, de forma baseada em evidências. Então, é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje. Seja você nutricionista, seja você consumidor. Então, eu vou explanar aqui vários temas e para a gente entender o que está acontecendo hoje, a gente tem que saber um pouquinho de onde as coisas vieram, né? Então, talvez você já tenha ouvido falar. Se você lembra das aulas de geografia, você vai saber. Revolução Verde. O que foi? Você sabe o que foi a Revolução Verde? Provavelmente de Revolução Industrial você já ouviu falar, né? Revolução Verde foi o momento onde se optou, se decidiu, através de uma convenção em 1966, que nós começaríamos a utilizar mais tecnologia no campo e coisas para que a gente pudesse produzir em maior quantidade. Qual foi a justificativa disso, né? Foi que a nossa população estava crescendo muito e por conta disso nós precisaríamos produzir mais alimentos, porque da forma como estava acontecendo, não ia dar. Essa é uma teoria de Malthus, né? Uma teoria super antiga que a gente chama de teoria malthusiana, onde se dizia que o nosso planeta não ia dar conta de produzir a quantidade de comida que a gente precisaria. Beleza, só que Malthus era um cara muito inteligente na época dele, ele veio antes da Revolução Industrial, ou seja, na época que Malthus fez a progressão geométrica, aritmética, e disse assim, vai crescer mais gente do que é capaz de a gente produzir comida, ainda não existia máquina, ainda não existia tecnologia. Então, a partir do momento... Então, ele estava muito certo, realmente não ia dar. Só que, a partir do momento que a gente tem máquina, que a gente tem tecnologia, a gente é capaz, sim, de produzir comida para todo mundo. Se em 1966 a justificativa real para produzir mais comida fosse realmente alimentar toda a população na Terra, hoje, te pergunto, existiriam pessoas passando fome? 1966 para cá, hoje, a gente produz muito mais comida do que a gente precisa. A gente consegue alimentar 3 planetas, terras, com a quantidade de comida que a gente produz. O problema é que, a partir do momento que essa revolução verde se instaurou e o método de produção foi escolhido para produzir mais comida, o alimento, ele deixou de ser aquilo que você planta para comer, passou a ser uma mercadoria. Mercadoria tem que dar lucro e tem que produzir cada vez mais, com menos custo. Então, tentou-se imitar o que já se fazia na indústria, por exemplo, de autopeças, no campo. Só que qual que é o problema disso? Vamos lá, a gente já produzia uma pecinha lá, uma porca-parafuso para fazer um caminhão. Legal, legal. A gente tem um ambiente controlado, uma fábrica que a gente controla a temperatura, o número de pessoas, a carga horária e a origem da matéria-prima. Ela pode ser melhor, pode ser mais ou menos, né? Pode ser piorzinha, tal. A critério, se vai ter a ver se vai funcionar bem ou não e tudo mais. Agora, se a gente vai para o meio ambiente, tu vai conseguir controlar a chuva? Você consegue estimar quando é que vai chover ou não. Tu vai conseguir controlar a direção do vento o tempo todo? Não dá? No planeta Terra, na natureza, a gente tem estação do ano, tem sazonalidade, ou seja, coisas que dão em alguma época do ano e que não dão em outra época. Coisas, alimentos que gostam de frio e alimentos que gostam de calor. Alimentos que precisam de ser plantados numa certa época para crescer lá 7 meses depois. Frutíferas, a gente planta às vezes para uma geração seguinte, né? Então a gente investe agora para colher dali a 50 anos, dali a 20 anos, enfim.
pensando numa escala de produção gigantesca, são alguns pontos de atenção que a gente tem que ter, né? Então, são essas mudanças, né, que a gente começou a utilizar mais máquinas, começou a utilizar agrotóxicos e começamos a utilizar sementes tecnológicas. É diferente a semente que a gente tem para o milho de produção hoje para a semente que tinha antigamente. Coloca aí no Google, depois que acabar a aula, não agora. Anota aí, pega, você tem papel, caneta? Pega, anota. Milho crioulo e joga no Google. Você vai ver quantas cores, tons e tipos de milho diferentes que existem. Milhares, centenas, são muitos. Hoje a gente vê todos do mesmo tamanho dentro de uma embalagem plástica lá no mercado. Na natureza não é assim. Naturalmente a gente tem várias opções, mas a gente escolheu plantar um porque ele cresce mais, rende mais, é mais bonito, as pessoas aceitam melhor e começam a achar que é daquele jeito, né? Então, por exemplo, salada no Brasil, o que que é? Alface, tomate, cebola, cenoura e beterraba de vez em quando, um tiquinho assim, para dizer que tinha um colorido, né? A nutricionista falou que tinha que ter um prato com uma coisinha colorida lá. Então é isso, fruta, banana, laranja, morango, de vez em quando na época do frio, e é isso aí, né? Então, se a gente for olhar para a abundância, para o número de possibilidades de tipos de alimentos que a gente tem, são muito mais do que isso que a gente tem olhado hoje, né? E o que a gente tem hoje? Se tu pega uma estrada aqui no interior de São Paulo, a paisagem inteirinha daqui dos próximos 200 quilômetros é idêntica. É tudo cana de açúcar. Alguns anos atrás, seria tudo café. Na região ali de Limeira, Campinas, a gente tem laranja, mas tem menos hoje porque o forte ali mesmo tá cana de açúcar, né? Monocultura, então, o que é? Você plantar a mesma coisa por um espaço que você delimitou. Aqui no Brasil, a gente tem territórios do tamanho da França que a gente planta só soja. E a gente come essa soja toda? Se fosse para comer, a gente não precisava, né? A soja, a maior parte dela, e na grande maioria das monoculturas, a gente utiliza para fazer outra coisa que não é comida. Essas mesmas monoculturas são as que utilizam mais agrotóxicos no plantio, né? Então, cana-de-açúcar, a gente fica chupando cana o dia inteiro? Não fica, né? A gente faz combustível. A gente pega a soja e a gente não faz mexido de soja. A gente faz ração para gado. Então, é alimento para vacas, alimento para cães, que a gente vai utilizar. Ali é soja. Algodão. Monocultivos gigantescos de algodão. A gente come? Não, é roupa, tecido, enfim, o que a gente for fazer dele ali, né? E esses monocultivos, eles são indissociáveis da utilização de agrotóxicos. Por quê? Porque você imagina, na natureza tem 100 plantas diferentes e animais, espécies e bactérias no solo por espaço ali, né? Quando você planta uma coisa só, essa uma coisa só, o que ela faz? Ela extrai só o mesmo nutriente do solo. Talvez ela devolva alguma coisa, mas também vai ser sempre a mesma coisa. A gente não vai ter algo que proteja o solo ou que reponha o solo daquilo que a gente está plantando em excesso. Se tu pega eucalipto, plantios de eucalipto, árvore, ai que lindo, né? Reflorestamento, eucalipto. Daqui a 10 anos, tu volta lá, não tem nem terra mais, porque o eucalipto suga tanta água do solo que existem erosões do tamanho de 2 andares de um prédio. De tanto que aquela cultura suga do solo. Se você tivesse meia dúzia de eucalipto do lado da bananeira, do lado do café e tudo mais, isso não aconteceria, porque ia ter uma sincronicidade natural da natureza, certo? Então, quando a gente está extraindo muito, devolvendo pouco do nosso solo, é natural que tanto a gente precise repor os nutrientes do solo de forma química, porque de forma natural seria também impossível, como a gente precisa proteger aquelas plantas das inúmeras pragas que vão aparecer, certo? Por quê? Porque você imagina uma pessoa chocolatra na fantástica fábrica de chocolates, ela ia se esbaldar, ia querer se jogar em tudo e comer tudo, não é?
Então, as abelhas ou os bichinhos que comem as folhinhas enfim, é a mesma coisa, abundância de alimento para eles, né? E aquele alimento que cresce num solo pobre, pouco reposto, ele é um alimento também que ele acaba sendo empobrecido, se é que ele vai virar comida mesmo ou não, tá? Então, a gente tem agrotóxico de diversas maneiras, né? Eu vou deixar aqui a definição para vocês, de acordo com a lei número 7.802, que é de 1989, que regulamenta, que define aí o que são agrotóxicos, né? Para cada lei tem um decreto que regulamenta como que ela é aplicada. Então, agrotóxico é tudo aquilo que é físico, químico ou biológico que vai ser utilizado em qualquer setor de produção para beneficiar a agricultura, né? Então, seja qualquer tipo de agricultura, para evitar pragas, enfim, né? Então, eles não matam só os animaizinhos, eles matam as plantas que crescem em volta também. Então, basicamente, agrotóxico é o quê? Um negócio feito para matar um monte de coisa, menos aquilo que a gente gostaria que produzisse em maior quantidade, né? Então, a gente tem aí o decreto de 1993. A legislação brasileira ela é bem complexa e bem completa em alguns aspectos, né? Por isso que é difícil a gente aprovar agrotóxico, dá trabalho, exigem aí alguns anos de pesquisa, porém, entretanto, todavia, né, a gente tem um problema sério que é de custo aqui no nosso país. E eu fiz um comparativo do quanto se paga para registrar um agrotóxico no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, você paga R$ 1.800 pelo registro. Nos Estados Unidos, você paga 630 mil dólares. Aí a gente vira e fala assim, ai, mas tem que fiscalizar. Como que você fiscaliza um agrotóxico liberado com liberação vitalícia, com R$ 1.800? Não paga nem o avião do fiscal, isso daí. Nosso país é gigante, né? Agora vai comparar lá com os Estados Unidos. Os Estados Unidos pode ter vários problemas, mas a própria indústria que aprovou o agrotóxico dela banca pelo processo de fiscalização, certo? Então, a gente aqui, e aí, sem contar no número de funcionários, né? Claro que o nosso governo está fazendo alguns ajustes, isso aí provavelmente já diminuiu, mas a gente tem esse processo aí. E hoje em dia a gente não precisa mais renovar registro de agrotóxico, tá? A gente foi autorizado e fica lá para sempre. Só um adendo aqui, né? É proibido fazer propaganda de agrotóxico, exceto dentro de setores agrícolas mesmo, né? E tá na mesma regulamentação de publicidade de cigarro e bebida alcoólica, tá? Não sei se vocês lembram, talvez tenha algumas pessoas bem jovens aqui, que antigamente a gente fazia propaganda de cigarro de uma criança do lado da mãe fumando, né? A gestante com cigarro na mão, aqueles caras bonitos lá, tem um até, né, que fuma lá no espaço, não foi? Uma coisa assim? Tem um filme que o cara fuma no espaço. Hoje em dia, a gente não pode fazer propaganda de cigarro em lugar nenhum, muito pelo contrário. Tem o alerta ali, veneno, problema, pode dar câncer, pode dar várias doenças, assim como também tem isso na questão dos agrotóxicos, só que de uma maneira diferente, né? Clara advertência aqui, ó, deve observar clara advertência sobre o risco do produto à saúde dos homens, animais e ao meio ambiente, tá? Isso está no nosso decreto. E para liberar um agrotóxico, a gente precisa da liberação de 3 órgãos. Isso vive em debate. Vira e mexe, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, ele quer pegar só para ele o processo de liberação de agrotóxicos. Qual que é o problema disso? Que você tem um olhar só para aquele negócio. Então, qual que é o processo hoje? O Ministério da Agricultura, ele avalia se aquilo ali é efetivo na produção, ou seja, se afasta a praga, se melhora a produtividade, né? E se a planta cresce melhor e mais rápido. Aí a gente tem o IBAMA, que ele faz uma análise ambiental. Então, ele vai dizer se esse agrotóxico ele leva à extinção de alguma espécie, se ele é nocivo para algum animal, né? Se ele é nocivo, se ele é muito resistente, então se ele fica muitos anos ali no solo ou não.
E a gente tem a Anvisa, que vai fazer análise das questões relacionadas à saúde. Tem algum indício que pode levar ao desenvolvimento de algum câncer? Intoxica? Ah, intoxica um pouco. Intoxica quanto? A quanto do veneno eu posso ser exposta para eu não ter nenhum tipo de doença? Então, esse agrotóxico que vai ser liberado, ele tem que passar pelo crivo desses 3 processos para poder ser aprovado. Se ele leva à extinção de espécie, se ele faz mal à saúde, ele não pode ser aprovado. Em teoria, mas a gente sabe que o nosso governo, ele tem a agricultura, o agronegócio, ele banca a economia nacional, porque foi decidido que era assim, tá? Lá na ditadura alimentar, ditadura alimentar, na ditadura militar, com o Plano Nacional de Desenvolvimento 2, foi no segundo, se determinou que o Brasil ia crescer economicamente com agricultura. Produto de baixo valor agregado, com valor definido pela Bolsa de Valores, já vou falar disso, porque soja é uma commodity alimentar, ou seja, o preço dela é feito pela Bolsa de Valores, entendeu? É um valor internacional. Vamos comparar preço de soja com preço de computador, que exige muito mais tecnologia, mão de obra e inteligência? Pois é, né? Então a gente decidiu que ia viver de coisas com baixo valor agregado. Tem que trabalhar mais e produzir cada vez mais para conseguir ter mais lucro. Então, o nosso governo, ele definiu que a gente ia ter que viver assim e aí a gente vive as consequências disso hoje. A gente já sabe que tem cálculo para isso, que a cada quantidade de agrotóxico que a gente usa, a gente tem uma quantidade de reparo financeiro para repor ali todo o malefício ambiental que aquela produção causa, né? Então, Vanessa, mas nossa, né? Que drama. Então tá, vamos lá. 37% dos produtos utilizados pelos agricultores são classificados como extremamente ou altamente tóxicos para o homem, segundo a Vigilância Sanitária. 37%. 42% são considerados muito perigosos para o meio ambiente, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, IBAMA. Mas eles evitam pragas e fazem com que a gente produza bastante. Legal, né? A gente tem o reparo ambiental e o reparo na saúde que a gente tem que fazer. Então, commodity alimentar, eu expliquei para vocês já o que é. Então, são artigos de comércio, bens de consumo que não sofrem muita alteração para poderem ser vendidos. Fruta, verdura, legume, hortaliça, cereal, metal, né? As principais matérias-primas que a gente tem aqui: soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão, tá? Eu coloquei aqui um pouco sobre a agricultura familiar, é uma pincelada só para dizer o seguinte: soja, milho, cana, café e algodão mata a fome? Não mata, né? Mas usa muita terra e tem muito subsídio do governo. Quem planta a nossa comida é a agricultura familiar, é o pequeno produtor, é aquela pessoa que tem um pedaço de terra que não é gigantesco, que recebe pouco dinheiro, porque para a gente participar de licitação precisa que a gente tenha um conhecimento sobre ela, e nem sempre a pessoa que tem uma terra e que planta, ela tem esse conhecimento. De qualquer forma, o financiamento que ela vai receber é menor do que um latifundiário, que é aquela pessoa que tem terras gigantescas. E é esse cara aí, essas pessoas com de até 4 módulos fiscais. Módulo fiscal é diferente de hectare, né, que tem um espaço definido. Módulo fiscal depende do tamanho do que é definido pela localização, tá? Tem lugar que tem mais terra, o módulo fiscal é maior, o lugar que é mais apertadinho, a gente coloca módulos fiscais menores. E normalmente essas mesmas pessoas, elas plantam e elas comem, e a família delas que trabalha no campo, né? Então, elas têm critérios diferentes. Isso não significa que esses caras aqui não usam agrotóxico. Porque lembra que eu falei lá do Plano Nacional de Desenvolvimento da Ditadura Militar? Então, o que eles disseram? Que o governo ele ia dar dinheiro para a pessoa plantar se ela gastasse uma porcentagem
na compra de agrotóxicos. E se aquelas pessoas não utilizassem agrotóxicos, elas poderiam ter o dinheiro confiscado, assim como as suas propriedades. Então, o governo atrelou a produção no campo no Brasil, naquela época, à utilização de venenos. Então, é a terceira geração de famílias que aprendeu a plantar usando veneno. E, gente, a gente põe acelerador no negócio, no plantio, cresce mais rápido. Cresce mesmo, mata as pragas todas. Mas a que custo, né? Em Indaiatuba, se eu não me engano, Indaiatuba é uma cidade aqui no interior de São Paulo, eles têm hoje uma cooperativa fantástica de orgânicos. E eles são muito bem organizados. E sabe como que isso começou? Isso começou no seguinte, naquela cidade, começou a ter uma incidência muito grande de amputações. As pessoas chegavam no hospital com a perna tão deteriorada, principalmente os homens, que elas tinham que amputar, porque não tinha mais o que fazer, aquele tecido já estava morto. E sabe por que isso? E por que principalmente em homens? Então vamos lá, a gente acorda de manhã, o que tem nas plantas? Orvalho. Orvalho. Orvalho faz o quê? É aquela aguinha que fica ali, né? Forma da transpiração da planta ao longo da noite e fica tudo molhadinho. Aí você sai de calça de manhã, lá 4, 5 horas da manhã, né? Que é a hora que o pessoal começa a trabalhar, de calça, aplicar veneno nas plantas. E aí, tu trabalha o dia inteiro com a mesma calça. Você não vai lá trocar de calça depois, daqui a pouco sai um solzinho e tal, né? E aí, o que acontece? Aquele veneno fica horas e horas e horas na calça daquele homem que foi pro trabalho dele, né? Ali, no, onde quer que seja, no quintal da casa dele, na propriedade próxima, onde ele foi contratado. E esse veneno exposto ali, a perna dele exposta a esse veneno o dia inteiro, por alguns vários dias, fez com que a perna dessa pessoa, o tecido, fosse totalmente destruído. As mulheres, elas são menos expostas a parte do plantio em si, aos agrotóxicos, salvo região do Nordeste, onde principalmente o cultivo de frutas são mulheres que fazem, né? Mas dentro de um ambiente de agricultura familiar, as mulheres elas são expostas no momento que elas vão lavar a roupa dos maridos, tá? Elas não usam máscara, luva e aquela roupa branca, inclusive se o cara tiver a roupa branca, é ela que vai lavar, né? A maioria, não são todas, mas a gente sabe que é assim. Então, isso para a saúde dessas pessoas, vamos combinar que não é a coisa mais legal do mundo. Pedro Toledo, Pedro, ele é pesquisador lá da Unicamp, ele publicou um estudo dizendo o seguinte, que as normas de utilização de equipamento de proteção para usar agrotóxico, elas são tão difíceis que elas são impossíveis de serem seguidas, tá? São 5 cartilhas de mais de 10 páginas para você utilizar a máscara, a roupa e colocar e tirar do jeito certo, que não dá para seguir. E que quando entra um pouco na roupa, ela te intoxica mais do que te protege, porque se já entrou, né? Isso é tão difícil colocar. Então, equipamento de proteção individual para aplicação diária, por horas e horas de agrotóxico na lavoura, não é efetivo. E na nossa saúde, o que pode acontecer? Intoxicação. A gente tem 2 tipos de intoxicação: aguda e crônica, tá? Eu já explico o que é qual. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, esse é um dado de 95, mas teve outro estudo depois que assinou embaixo desse primeiro, de 95, que para cada intoxicação notificada, tem 50 que não são. Olha que louco. Por quê? Por que isso acontece? Alguns motivos. Primeiro deles, a maioria das intoxicações acontece de forma aguda. Intoxicação aguda é quando você entra em contato com o veneno e você tem sintomas na hora. Então, você tem vômito, tem diarreia, tem dificuldade de respirar, ou tem problemas na pele, ou já gera algum tipo de alergia. Isso acontece em quem? Em quem está aplicando. Essa pessoa que aplica o agrotóxico, ou está ali exposta ao agrotóxico, ela mora na área rural. Então, às vezes, se ela trabalha num latifúndio, esse latifúndio tem um médico que cuida. Não necessariamente ele vai notificar o SUS daquela intoxicação. Ele é obrigado a fazer isso, mas ele não faz, porque a empresa dele se torna responsável
por aquela pessoa que se intoxicou durante o trabalho dela, isso é lei. Então, muitas vezes não acontece. Muitas vezes a pessoa se intoxica, por exemplo, um trabalhador de agricultura familiar, um campesino, e ele vai na farmácia, ele toma algum remédio, e depois de um tempo ele melhora. E aí, aquela intoxicação que deu na hora, ela passa, e ele não vai até o posto de saúde dizer que ele foi intoxicado. Quando que a pessoa ela vai pro posto de saúde? Normalmente, quando a intoxicação é crônica. Quando a intoxicação é crônica, o que acontece? Quer dizer que você foi exposto ao veneno. Exposto ao veneno. Exposto ao veneno. Aí você foi exposto ao veneno de novo por vários dias, por bastante tempo, dependendo do tipo de veneno, da saúde da pessoa, se ela ingere bebida alcoólica ou não, como é que ela come, esse tempo vai ser maior ou menor, né? A gente não sabe. E aí ela desenvolve câncer, algum tipo de câncer. Câncer no fígado, câncer de pele, às vezes, mas não é tão comum. Ou essa pessoa, ela fica infértil, tem uma diminuição da mobilidade dos espermatozoides, tem vários tipos de... Ou a mulher que é gestante, né, teve um neném, não precisa ser exposta durante a gestação. Ela tem um neném, ou ela tem muitos abortos, malformação fetal, ou ela tem ali algum tipo de câncer que a gente precisa que o diagnóstico seja muito bom e as equipes de saúde muito qualificadas para diagnosticar qual foi a origem daquela doença. Porque a gente está exposto à poluição, a estresse, a álcool, a raiva, a poluição, um monte de coisa o tempo inteiro. Então, como que o processo para a gente delimitar qual foi o motivo daquela intoxicação crônica é muito mais difícil. Aqui a gente tem alguns dos principais agrotóxicos, né? Inseticida, fungicida e herbicida. Qual o tipo de química, né, deles. E os sintomas da intoxicação aguda e os sintomas da intoxicação crônica. Então, pode ser fraqueza, cólica, dor abdominal, convulsão, tontura, sangramento nasal, desmaio, quando é intoxicação aguda. Intoxicação crônica, efeitos neurotóxicos, retardos mentais, depressão, muito, lesão no fígado, arritmia cardíaca, doença renal, alergia, asma, irritação nas mucosas, hipersensibilidade, alergias, vários tipos de câncer, linfoma, muita coisa, né? Pois é. Quer aprofundar? Recomendo esse dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Tem muitas páginas de coisa abordando todos os temas para você se aprofundar aqui. Eu falo muito mais disso no meu curso de nutrição para nutricionista. Também, se vocês quiserem saber as questões relacionadas com os alimentos que tem mais e tem menos, enfim, agrotóxicos. Então, vendo tudo isso, alguém está estudando, né? As pessoas estão ficando doentes em determinadas regiões muito agrícolas, alguém está de olho nelas, né? O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, já deu um parecer há alguns anos, ele reforça esse parecer, dizendo que os agrotóxicos são produtos que aumentam, sim, a incidência de vários tipos de câncer. Esse dado é velho. Ele está dizendo o seguinte, que o brasileiro hoje, ele está exposto por ano a 5,2 quilos de veneno. Cada pessoa. Hoje, esse valor aqui, ele é 7 quilos, 7 litros de veneno que um ser humano aqui no Brasil é exposto ao longo de um ano, através da alimentação, através da água, através do vento. Complicado, né? E o mesmo tanto que aumentou a porcentagem de aumento de utilização de agrotóxico, ela é muito maior do que a taxa de aumento de produção agrícola, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que, sabe, gente, spray de mosquito, a gente não sabe, todo mundo sabe que quando você usa sempre o mesmo spray ou sempre o mesmo repelente, não chega uma hora que ele para de matar os pernilongos? Não é? Então, é a mesma coisa com o agrotóxico lá com a praga. Ela vai ficando resistente ao agrotóxico. Isso quer dizer que a gente tem que utilizar mais
mais vezes e combinações diferentes. E é isso que eles estão querendo aprovar hoje, que a gente possa, e já aprovaram algumas opções disso, né? Que a gente possa utilizar mais veneno de formas diferentes para culturas diferentes. Porque chega uma hora que não dá, você chega num limite de utilização daquele mesmo agrotóxico para aquela cultura, tá? Aqui tem 2 artigos também que eu vou deixar disponível para vocês. Eles são de minha autoria, mais autoria do grupo de pesquisa que eu faço parte lá da Unicamp. Um deles foi uma revisão sistemática de artigos que avaliaram resíduo, o corpo metabolizou, digeriu, ficou um resíduo de agrotóxico em leite humano, leite de mulheres, tá? Existem agrotóxicos que são proibidos há 50 anos e ainda assim a gente acha resíduo deles em leite de mulheres. Assim como xixi, cocô e suor, o leite é uma forma do nosso corpo colocar coisas para fora, no caso das mulheres. Então, sai as nossas vitaminas, sai os nutrientes, sai os minerais e também sai coisas que tem a ver com a alimentação da mãe. A gente sabe que não pode fumar por quê? Que não pode beber por quê? Porque a gente vai pro neném. O veneno também vai, infelizmente. Porém, entretanto, todavia, leite da vaca tem mais agrotóxico do que o leite da mulher, tá? Esse daqui é um momento para outra aula, mas tem mais. Então, assim, não é para parar de dar aleitamento materno e dar leite de vaca, porque a vaca também vive no mesmo planeta que nós, e o leite dela tem mais agrotóxico do que o leite da mulher que está amamentando, até porque o leite da mãe é tem fatores protetores aos agrotóxicos, certo? Gravaram bem isso? Aleitamento materno protege do resíduo de agrotóxico, apesar de que ele tem um pouco também. Mas é melhor amamentar do que dar leite de vaca que não tem a proteção contra o agrotóxico e tem muito mais agrotóxico. Tem um outro artigo aqui que fala também da intoxicação do trabalhador rural por agrotóxico e como esse trabalhador ele não aparece na política pública, ele não é tão olhado pelo governo, apesar de ser o cara que põe a mão no veneno e a gente consegue avaliar melhor o que está acontecendo com ele. Esse é o artigo da minha dissertação de mestrado, tá? Vou deixar disponível aqui para vocês. A gente tem algumas maneiras de avaliar como é que está a exposição de agrotóxico da nossa população, né? Quais os formatos de vigilância epidemiológica que a gente tem. Então, a gente tem o SINAM, que é o do SUS, que ele diz o seguinte, que algumas coisas específicas, inclusive a intoxicação por agrotóxicos, se um médico, um enfermeiro detecta que aquilo ali aconteceu, ele é obrigado a notificar para o SINAM. Tem um sisteminha que a gente vai lá e acrescenta intoxicação por agrotóxico. O Cinitox, ele é um sistema da Fiocruz. Ele não tem notificação obrigatória, mas ele é especializado nisso. Então, ele tem mais registro até que o SINAM, tá? Isso foi uma análise que eu fiz no meu mestrado também, mas que muitos pesquisadores já fizeram, já colocaram esses mesmos dados em artigos, inclusive lá no dossiê da Abrasco. A gente tem sistemas regionais, tem gente que não põe no SINAM porque pôs no sistema regional, e a gente tem um sistema de registro de mortalidade também, né? Para detectar, registrar as mortes, enfim. Vocês entendem que é muito sistema para determinar uma coisa só? Que seria muito melhor se todos eles fossem um só? Pois é, mas eles não são e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem hoje, por enquanto, né? Mas isso é um incentivo aí para a gente unificar esses sistemas, né? Se todo mundo usar o mesmo lugar, fica mais fácil a gente achar a informação. A principal causa de morte por intoxicação no Brasil é a exposição a medicamento, tá? Não é pessoa que tentou o suicídio só com medicamento, é exposição crônica, exposição aguda aos medicamentos. Agora vocês já sabem o que é um, o que é o outro. Em segundo lugar, em todos os estados, exceto o Tocantins, o segundo componente aí que mais intoxica pessoas no nosso país são os agrotóxicos. No Tocantins, a única diferença é que é ao contrário. Primeiro o agrotóxico intoxica mais, depois os medicamentos. Problemático isso daí, né? Homem, idade produtiva, entre 20 e 49 anos, são as pessoas mais acometidas. E lembra que eu falei que o agrotóxico atrapalha o funcionamento cognitivo? Então, tem muita gente que tenta suicídio
com agrotóxico ou que tem depressão devido à exposição a algum tipo de agrotóxico, tem vários que levam a esses sintomas, e aí tentam o suicídio. Isso acontece muito. E é muito triste. Muito, muito, muito triste. E em crianças, o que acontece? Já ouviram falar em chumbinho? Mata-rato? É proibido na cidade, né? E é proibido, não deveria ser utilizado em lugar nenhum, porque a morte é terrível. Mas em crianças, o que mais intoxica é o próprio chumbinho, porque elas comem. Bem, bem, bem complicado isso. E aí sempre vai surgir nessa hora, se você estiver assistindo essa aula com alguém, a história do vizinho que foi matar o cachorro da rua e a criança foi lá e comeu. Isso mata, isso é muito sério, é veneno, gente. É horrível. Essa aula, para mim, ela me dói na hora de passar alguns dados, mas eles acontecem no Brasil e não é tão longe, tá? DDT é um dos grupos de agrotóxico aí que foi proibido há mais de 50 anos e ainda existe na água, na terra, existe no nosso planeta, certo? Isso significa o quê? Que ele é extremamente resistente. É difícil se livrar dele. É só um exemplo, tá? Mas ele é o exemplo mais clássico porque foi o primeiro agrotóxico a ser proibido. Aqui tem um dado de 2016, que é uma compilação, né, da Fiocruz ali, que é do Cinetox, que são as intoxicações por uso de agrotóxico que foram registradas no sistema. Né, em média, aí, 4 a 6 mil intoxicações por ano registradas. E aí, se a gente acrescentar o que a OMS diz, você multiplica isso aqui por 50 e a gente tem mais ou menos o dado real de intoxicação no Brasil. Diagnóstico é caro, porque são biomarcadores específicos para detectar os agrotóxicos, tá? Então, aqui é só um compilado das informações. É bem complicado a gente fazer análise, saber exatamente qual foi o agrotóxico que contaminou. E aí a gente tem o PARA. Você já ouviu falar no PARA? Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Esse carinha aqui foi o responsável da gente ficar com medo de comer pimentão e morango, tá? O que eles fizeram? É um programa fantástico, mas eu tenho algumas críticas bem sérias em relação a ele. Qual é o objetivo dele? Diagnosticar se há prática de uso correto da substância certa para a cultura certa na quantidade certa. Certo? E se aquele produto é registrado, não é contrabando, porque tem muito contrabando de agrotóxico, não é só de relógio e essas coisas aí, videogame, tá? Ele avalia ingredientes ativos de agrotóxico, pedacinho de agrotóxico ativo, ou seja, que está funcionando, em alimentos de origem vegetal. Ponto. No entanto, os ingredientes que mais utilizam, né, por exemplo, a soja, que é o plantio que mais utiliza agrotóxico no país, ela não é avaliada, tá? Exemplo, a gente não avalia leite, não avalia carne, então, são produtos muito consumidos aí pelos seres humanos, né, aqui no nosso país. Mesmo assim, 25% das amostras estavam insatisfatórias na última divulgação que teve, tá? É uma análise bem difícil, porque agora são mas 366 ingredientes ativos registrados no Brasil. Há mais de 200 tipos de grupos químicos diferentes. E alguns deles são muito difíceis de avaliar. Existe um método multiresidual de análise de resíduo de agrotóxico. E ele não pega tudo. Não dá, é impossível. Então, eles tiveram que escolher e escolheram esses daí por conta da facilidade. Avaliar glifosato, que é o agrotóxico utilizado na soja, é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Culturas que mais utilizam agrotóxico: soja, milho, cana, algodão, citros, especialmente a laranja, e o café. Apenas esses dois últimos a gente come, né? Dado oficial, tá? Alimentos transgênicos.
Então, vamos lá. Alimento transgênico é um alimento que foi geneticamente modificado, de maneira geral, a grande maioria deles, para ele aceitar a maior quantidade possível de agrotóxico e não morrer. É isso. Você joga veneno, você mata tudo, mas você não mata aquele raio daquela soja. É isso. Ele vira um alimento resistente àquele veneno. Só que eu não sou transgênica, gente. Nem você, eu acho, né? Não somos. Então, esses alimentos, eles não matam a soja, mas matam tudo em volta e acumulando no nosso corpo, podem dar câncer na gente, né? Eu não planto, não uso veneno, mas eu posso ter um câncer a partir enfim, da quantidade, de como eu fui exposta àquilo. Basicamente, então, o alimento transgênico é isso. Ele é identificado com esse Tzinho aqui, né? E essa é uma outra briga. Ai, mas vamos tirar esse T aqui, porque agora as pessoas sabem o que é e elas não querem comprar. Quem aqui não viu esse T aqui e escolheu o produto do lado? Óleo de soja, esquece, você não vai achar, no Brasil não tem, é tudo transgênico hoje, salvo algumas exceções que você vai comprar em loja de produto orgânico. Milho, mesma coisa. Então, eles querem tirar por quê? Porque atrapalha a venda, não é porque eles gostam da gente, também não é porque faz mal, tá lá escrito, atrapalha a venda, então a gente quer tirar, o mercado gostaria que não tivesse isso aí, né? Então, enfim, tem todo um processo de aprovação aí de agrotóxicos e tudo mais, bem extenso que dá para falar, mas também não vou falar disso agora. Mas a maioria dos alimentos transgênicos foi aprovado ao longo do governo do Lula, tá? E isso é um problema bem sério, né? Produção orgânica e alimento orgânico. Então, a produção orgânica, o que que ela é? É quando você produz alimentos sem utilizar agrotóxico e nada químico que possa denegrir o meio ambiente ou a saúde das pessoas, tá? E aí, se a gente segue esses protocolos que existem, a gente tem um alimento que a gente chama de alimento orgânico, né? Então, não vai usar nenhum tipo de agrotóxico nesse tipo de produção. E ele pode ter o selo de alimento orgânico, tá? Que é um selo caro, que é um selo que agrega valor. Então, se você for comprar lá no Pão de Açúcar, vai custar mais caro o alimento orgânico do que o alimento tradicional. E é um alimento, são alimentos que a gente vai utilizar. Como eles custam caro, existem formas de cooperativas, de produtores, que eles conseguem a certificação para a cooperativa. Isso diminui o custo, né? Porque eles dividem entre eles. Mas é aquela coisa, exige conhecimento legal, exige toda uma necessidade de protocolo bem complicada e de fiscalização para você vender um alimento com selo de orgânico. O alimento agroecológico é aquele que é aquela forma de produção que é uma ciência complexa, que pode sim usar máquina, pode usar tecnologia, usa tecnologia, é um campo de estudo super difícil, que tenta reproduzir ao máximo o que a natureza faz. Como assim? Por exemplo, hoje a gente sabe que se a gente plantar uma beterraba do lado de uma cenoura, não vai ser legal, porque elas demandam os mesmos nutrientes do solo e elas vão atrair as mesmas pragas. Agora, se eu plantar uma alface do lado de uma cenoura, do lado de um pé de café, do lado de uma bananeira e do lado de um arbusto, esses alimentos, eles vão conformar ali um sistema agroecológico que puxa e repõe nutrientes certos, o que faz com que a planta cresça mais nutrida, num solo melhor e não danifique aquele espaço de produção. Então, a gente tem que entender sobre os tipos de alimentos, sombra, temperatura, altitude, várias coisas extremamente importantes, né? E a gente tem uma política que incentiva a agroecologia e os mesmos pesquisadores que escreveram aquele dossiê lá da Brasco ajudaram a escrever essa política aqui, que é fantástica, tá? Que é, então, focada para a saúde da população do campo e da floresta. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, ela está mais perto da monocultura ou ela está mais perto da produção agroecológica? Produção agroecológica, né? O que é sustentabilidade, então? É uma organização da sociedade
e manejo de recursos de forma inteligente, estratégica, de forma que a gente planta e colhe ali por gerações e todo mundo vai continuar vivendo bem. Legal, né? Isso articula a dimensão ambiental, econômica, política, social e cultural. Olha só, que lindo você poder viver numa terra que o seu pai viveu, que o seu avô viveu e ela ainda é fértil. Acredito que todo mundo já tenha visto o mapa do café e como ele foi migrando ao longo do nosso país. Então, antes produzia aqui em São Paulo, ele foi descendo. Por quê? Porque quiseram. O latifundiário quis se mudar e que cansei, quero ficar longe do plantio. Não, ele degradou tanto aquela terra que ele teve que mudar a produção dele de lugar. E é isso que acontece, é isso que a gente continua reproduzindo há décadas, né? E é extremamente estúpido. No ano passado, foram registrados aí um recorde, né, de 450 tipos de agrotóxicos diferentes aqui no nosso país. Ixi, apertei um negócio aqui. Foi chamado o pacote de veneno, né? Desses 450, só 52 eram de baixa toxicidade, tá? Isso é do ano de 2002, perdão. Pacote do veneno. Pacotinho, tranquilo, os veneninhos ali, de boa. Igual quando falam assim, ai, mas por que não pode comer o mel da abelha? Ai, porque a gente joga só um pouquinho de veneno na cara dela, mas ela não morre. É isso que a gente faz com a gente. Ai, por que vegano não come mel? Porque se envenena a abelha. Ai, mas nem toda produção envenena a abelha. Tá bom, nem todas, mas algumas sim. No caso, você dá uma dopadinha nela para ela continuar ali produzindo mel e é isso aí. Esse dado aqui, ó, de 2000, essa análise de 2005 a 2018, mostra a quantidade de agrotóxicos registrados no último ano. Entre 2016 e 2018 rolou, né, um aumento assim razoável, eu diria. E eles dizem que é para melhorar, trazer tecnologia nova e tudo mais, quando na verdade a tecnologia nova que eles vão trazer é que preserva a saúde das pessoas, do meio ambiente e não leva à extinção de espécies, que é o que está acontecendo com as nossas abelhas. Não é à toa que eu dei o exemplo delas. As abelhas são as grandes polinizadoras da vida na Terra. Se acabar as abelhas no mundo, todo mundo morre, tá? Porque elas que vão fazer as plantas se multiplicarem, elas são fundamentais para o equilíbrio ambiental. Dos 40 agrotóxicos mais utilizados aqui no nosso querido Brasil, muitos, 11, não são permitidos na União Europeia, tá? Porque eles estão aqui, ó, nesse vermelhinho. São extremamente tóxicos, comprovadamente causando câncer e extinção de espécies. Aqui pode, tá? E aí tá falando das abelhas, né? Ai, tá bom, Vanessa, mas e aí, né? Veneno para tudo quanto é lado e tudo mais. O que a gente faz? A gente chora, reza, tenta comprar o máximo possível de produtores rurais, de produtores locais, porque isso demanda menos gasto com gasolina, menos gasto com embalagem. A gente incentiva a agricultura local, a economia do lugar. E isso faz com que esse produtor ele produza mais e ele vai vender por um preço menor do que o que está no mercado. Gente, vocês sabem disso. Se você for no seu Zé lá da esquina que tem a hortinha dele, o preço dele é mais baixo do que o do mercado, né? E quando a gente é dependente de semente, de tecnologia de outro país, a gente tem que comprar a semente toda vez que vai plantar. Alimento transgênico, semente transgênica, ela é assim, ela tem um gene na transgenia dela que se chama turnover. Isso quer dizer que você não pode replantar aquela semente. Aquele milho lá que sobrou, você não pode pegar a sementinha dele, esperar secar e plantar no ano seguinte. Você tem que comprar de novo, porque aquela semente é uma semente estéril. E quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional e em ter alimento saudável, equilibrado, em quantidade necessária para a população, gente, semente que não dá para replantar é meio esquisito, né? Eu acho. E aí tem um negócio chamado soberania alimentar, que é a capacidade da população produzir a própria comida. Coisa que a gente está perdendo, né? A gente está perdendo isso de forma extremamente trágica, porque a gente compra semente de fora, que morre, e aí você tem que pagar royalties, sendo que você podia replantar a sua semente
todas as coisas, então não acreditem quando disserem que transgênico é bom para comida, para alimentar a população. Transgênico é bom financeiramente para algumas pessoas. Para todas as outras, gente, é um X na nossa soberania aí que é terrível, né? Sem contar a perda de cultura, de tipos de espécies que a gente tem, né? Isso tem tudo a ver com o direito humano à alimentação adequada, que é o direito de estar livre da fome e de comer bem, né? Comer bem, com certeza, não tem veneno na comida. Aqui eu vou colocar duas sugestões de leitura e de filmes. Inclusive o meu blog, tá? Sempre estou atualizando coisas nesse sentido, www.nutrivanessamenk.com.br. Esses filmes aqui maravilhosos, fantásticos, incríveis, do Silvio Tendler. Esse filme aqui, Silvio Tendler, se você visse esse vídeo... Esse cara fez eu ser o que eu sou hoje. Esse filme que eu assisti no meu terceiro ano da faculdade é o que fez eu estudar e eu entender e eu militar todos os dias da minha vida por um planeta mais saudável para se viver. Para nós, para os animais, para a natureza, para todo mundo, tá? A Brasco e o IDEC, eles sempre atualizam os furdunços políticos que tentam gerar aí por conta dessa utilização de agrotóxico, tá? Então, se inscrevam no mailing deles, no e-mail, né? Cadastra lá o e-mail para receber as mensagens que vocês vão sempre estar atualizados, tá? Para quem não acompanhou no começo, não anotou, Vanessa Fracaro Men, que é meu nome, eu sou nutricionista. Hoje eu trabalho especialmente com alimentação saudável, ecológica, especialmente vegetariana, que é aquela alimentação que tem menos resíduo de agrotóxico e fornece mais elementos protetivos para a saúde, para eliminar o excesso de agrotóxico. Então, a gente pode eliminar o excesso de agrotóxico de forma mais eficiente e a gente pode consumir menos. A alimentação vegetariana traz isso para a gente. Eu ensino isso no meu curso, tanto no curso para nutricionista, quanto no curso de transição para o vegetarianismo e redução do consumo de carne. Se alguém tiver algum tipo de... quiser conhecer mais o meu trabalho, tá? Vocês me acham pelo meu primeiro e pelo meu último nome. contato@nutrivanessamenk.com.br. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser que eu te mande artigo, quiser que eu te mande a aula, sou super acessível, tá bom? Então, me inscrevam. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo.